explicando aqui sobre filtros de 7 análises no AGGR, na tabela virtual, tá? Como será que ele funciona? É o seguinte, bom, temos aqui, vou colocar aqui a função de soma mesmo, tudo bem. Temos aqui a parte da expressão, como que é formada normalmente a expressão de AGGR, tá? Eu vou trocar a soma aqui pela média, vou colocar média. Na expressão do AGGR, a gente tem uma função de agregação, temos o AGGR, que é a nossa tabela virtual, que ela está acima do nível da função de agregação, né? Ou seja, a função de agregação está dentro da tabela virtual. E a nossa tabela virtual ela é formada por alguns campos, né, qualitativos que a gente quer que essa tabela seja formada. Vou colocar aqui, ó, agrupamento e setor, tá bom? E normalmente, né, depois da gente formar essa tabela virtual que traz os resultados da média por esses campos aqui que a gente colocou, a gente tem uma outra função de agregação, tá? Uma outra função que vai pegar todos os valores e vai juntar em um resultado. Como é que a gente coloca os 7 análises nesse caso aqui, tá bom? Nessa estrutura aqui do AGGR, tudo bem? Vou dar um aplicar aqui para a gente ver o resultado da soma, 7.980. Seguinte, bom, quero filtrar o agrupamento ouro, né? Por exemplo, somente o agrupamento ouro. Como que eu faço isso? Bom, se eu filtrar aqui no nível da agregação inferior, o que acontece? Os valores que ele vai trazer aqui para fazer a média vão ser só do agrupamento ouro. Então eu vou filtrar nesse nível aqui, tá? No nível mais baixo. Vou colocar aqui, ó, agrupamento igual ouro. Agrupamento igual a ouro, tá bom? Vou dar um aplicar. Ó, 1990, tá? O que aconteceu? Eu filtrei todos os valores de agrupamento, né, no nível mais baixo do agrupamento ouro, e aqui ele usou esses valores do agrupamento ouro para fazer a média por setor e depois jogou para a função de agregação, tá? É isso que acontece. Se a gente colocar aqui o filtro, por exemplo, no nível superior, nessa função aqui, nessa função de agregação superior, o nosso filtro ele vai impactar depois que você fizer o resultado, tá? Depois que você fizer o resultado por agrupamento, por setor, né, da média, ele vai trazer esse resultado aqui e vai jogar na função soma, tá bom? Aí ele funciona do mesmo formato. No caso desse cálculo aqui, né, eu deixei ele calcular tudo aqui no nível inferior e depois quando a tabela virtual foi passar para o nível superior, ela está filtrada no agrupamento ouro, né? Ele pegou todos os resultados e só vai trazer os resultados do agrupamento ouro, tá bom? Aí o filtro de 7 análises ele continua funcionando, continua funcional, 1990, tá bom? Para ficar mais claro esse conceito, vamos estar aplicando o mesmo 7 análises de novo no nível mais baixo e no nível superior, com uma dimensão que efetivamente não está aparecendo aqui, tá? Com uma dimensão que não faz parte da tabela virtual. Vocês vão ver como vai ter diferença no resultado dessa expressão. Então eu vou trocar aqui a expressão do agrupamento por parcelamento, e o parcelamento vou colocar aqui 1x, tá bom? Vou trazer aqui o parcelamento primeiro para o nível inferior. Vou colocar aqui o parcelamento no nível inferior. Vou dar um aplicar. Ó, temos aqui 7.840, tá? Sendo que no nível inferior a gente filtrou, tá, tudo que é parcelamento 1x para depois fazer a média e depois jogar lá na soma. Então deu 7.840. Agora a gente vai jogar o parcelamento para o nível de soma, para o nível que está aqui em cima. Então vou jogar ele aqui, vou dar um aplicar. Observe que o valor deu diferente, ó, 7.980. É o mesmo valor sem o filtro de 7 análises, correto? Deixa eu dar um aplicar aqui, 7.980.
Ó, 7.980, tá vendo? Por que que não funcionou, né, entre aspas, esse filtro aqui no nível superior? O que acontece? Depois que a gente fez a tabela virtual, tá? Só existem a coluna agrupamento e setor, que são resultados que vão passar aqui para a parte da soma, tá bom? Esse filtro aqui ele funcionaria se você não quisesse repetir o valor ou uma coisa assim, e uma tabela que tivesse o parcelamento na parte de exibição do gráfico, tá? Como se fosse um eixo X ou o eixo Y, com a dimensão do parcelamento. Nesse caso aqui não adianta aplicar o filtro de 7 análises no nível superior, tá bom? Você tem que aplicar no nível da fórmula de agregação inferior, tá? Para ter efeito sobre os valores que vão contar para a sua fórmula, tá bom? Outro modelo que eu tenho visto é colocar aqui o 7 análises dentro desse nível aqui, tá? Dentro do nível de tabela. O que acontece? Vou dar um aplicar aqui, ó. 7.840. Nesse caso do filtro em nível de tabela, o 7 análises ele vai agir em todas as funções de agregação que estão dentro dessa sua tabela virtual, tá? Vamos causar um resultado diferente aqui. Por exemplo, estamos com 7.840, tá? Eu vou colocar o filtro aqui de parcelamento dentro da função interna. Ele vai continuar com 7.840, né, que já está filtrado. E agora eu vou somar de novo a média, só que sem o filtro. Tá bom? Sem o filtro, eu vou somar a média aqui. Observe que uma das funções de agregação está sendo impactada pelo 7 análises e a outra não. Tá? Então vamos aplicar o resultado aqui, ó. 15.820. 15.820. E agora vamos trazer o filtro de 7 análises de volta para o nível de tabela. Agora, as duas funções de agregação vão ser impactadas por esse filtro aqui do 7 análises. Então, vou dar um aplicar. Ó, 15.680, tá bom? Essa é a diferença, então, do filtro de 7 análises quando você tem que usar o AGGR, tá? Espero que tenha ficado claro aqui. Quando você usa no nível superior, então no nível superior, o nível superior a todos, você tem esses cálculos aqui realizados primeiramente antes do 7 análises, tá? O 7 análises não afeta, né, de forma alguma essas funções aqui internas. Aí você fez a tabela virtual, depois o resultado da tabela virtual ele é afetado por esses 7 análises da função de agregação superior, tá bom? Se você colocar os 7 análises aqui no nível do AGGR, tá? No nível de tabela, todas as suas funções de agregação internas da tabela vão sofrer esse filtro de 7 análises, tá? E se você colocar o filtro de 7 análises dentro da função de agregação, né, interior, dentro da sua tabela virtual, dentro do seu AGGR, somente essa função interior é que vai sofrer esse filtro de 7 análises, tá? Para ficar mais claro, se você colocar internamente, ele carrega para o nível superior, que vai carregar para o outro nível, tá bom? Se você colocar no AGGR, ele vai impactar todas as suas funções interiores e vai carregar para o nível superior. Se você colocar aqui no nível superior, a sua função ela vai resolver primeiro os cálculos sem os 7 análises e depois vai carregar o resultado quando aplicável, né, aqui nas dimensões ou nas dimensões de tabela para o seu cálculo de agregação superior, tá bom? Para a sua função de agregação superior. Tudo bem? Pessoal, espero ter ficado claro, tá, como é que funciona aí essa parte dos filtros em níveis diferentes da tabela virtual do AGGR para você poder aplicar os seus 7 análises de maneira correta, tá bom? Para quem é do grupo de alunos, a gente continua conversando lá no grupo de alunos, tá? Vamos tirar aí mais dúvidas. Espero ter esclarecido isso para vocês. Desejo a todos muito sucesso. Até um próximo vídeo. Valeu!